Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 20. A gente vai continuar o estudo dos orixás. A gente tem mais 5 orixás para ver e a gente finaliza os maiores orixás, né? Depois a gente vai ver que existe mais orixás ainda, mas esses são os que a gente tem conhecimento no momento. Então, se eu perceber que no desenrolar aqui da gravação do vídeo, conseguir talvez puxar um vídeo, vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo de meia hora, né? E eu perceber que puxar um pouquinho a gente consegue finalizar os 5 orixás nesse vídeo, eu assim vou fazer. Se fizer um vídeo de 40, 50 minutos, tá? Se eu perceber que já deu meia hora e a gente falta 2, 3 orixás, aí eu deixo para mais um vídeo, tá? Mais uma parte. No vídeo anterior, a gente viu Ogum, Yansan, que são orixás ligados à justiça divina. No vídeo anterior a esse, a gente viu Xangô, que também é ligado à justiça divina. E agora a gente vai ver o último ligado à justiça divina, que é Oro-Iná. Tá? Então vamos lá. Ó. Como a justiça divina é o fogo que purifica os sentimentos desvirtuados, então surge uma divindade cósmica ígnea, que é em si mesma o fogo da purificação dos viciados e dos desequilibrados. Oro-Iná. Ela é unigênita porque foi gerada nesta qualidade cósmica do divino Criador Olorum. E tanto a gera em si como gera de si. Oro-Iná é, em si, este fogo cósmico que está em tudo o que existe, mas diluído. Para ela atuar em nossa vida não depende de nós, mas tão somente que nos tornemos irracionais. Entre parênteses, tá? Aprisionados e desequilibrados. Então temos na Umbanda, Oro-Iná, orixá cósmica consumidora dos vícios e dos desequilíbrios, purificadora dos meios ambientes religiosos, como templos, das casas, né, moradias, e do íntimo dos seres, que são os sentimentos. Nos rituais, ela é evocada para purificar os seres viciados, as magias negras, as injustiças, etc. Oro-Iná é muito mais conhecida como uma das qualidades de Yansan do que como uma divindade do fogo cósmico, porque as lendas a definiram como uma Yansan. Aí vamos parar um pouco para refletir aqui. Você vê que ela é uma orixá, está trabalhando aquele parzinho, lembra? Um parzinho com Ogum. Lembrando que Ogum é ar, ela é fogo, então de novo os dois se complementam. E aí você vê, quando a gente viu Yansan, a gente viu que ela tem essa característica de esgotar os vícios e corrigir por um caminho reto o espírito. Você vê que ela está trabalhando tão em afinidade com o Yansan que ela é confundida como uma Yansan, entende? E aí, de novo, a gente viu no vídeo de Yansan que tem 21 Yansans regentes. Eu não sei se aqui, nessa confusão, ela entra como uma 22ª, né? Mas ela é uma orixá específica. Fazendo a leitura, a gente vai ver mais coisas dela, só para a gente pensar. Se você acompanha nos vídeos anteriores, eu fiz uma metáfora para mim entender como funciona a justiça divina, né? Então, relembrando, se você não viu, como eu entendi, para facilitar o meu estudo, eu entendi. Xangô, justiça divina, é o juiz, vai julgar. Yansan é quem vai, o cara tá preso, vai corrigir ele para ele se expurgar e conseguir ser recondicionado à sociedade. Ogum, quem que prende o bandido? Quem que vai lá? Ah, não, mas tem que prender. Mas quem que prende? Então, o Ogum tá trabalhando na justiça divina, ordenando. Colocou, não, peraí, tu tá aqui no lugar errado. Então, vamos corrigir isso. Entende? E onde entra o Boiná? Entende? Ela vai entrar, da maneira que eu entendi, o cara está preso. Nessa metáfora aqui. Né? Ele está preso. Aí ela vai agir como? Tirando esses vícios. Então ele está preso lá, e Ansan está corrigindo ele, também purificando, também esgotando energias. Para quê? Para ele, pô, acho que foi errado eu ter
feito aquele crime. Pô, agora eu tô preso. Pô, tão ruim que tá preso. Pô, saudade da minha família. Pô, tô aqui num ambiente complicado, aqui, cela, todo esse tipo de coisa. Tem para ele ir repensando a vida. E aí vem o Boiná e começa a expurgar os vícios do tipo, pô, mas por que eu fiz aquele crime? Né, que eu dei o exemplo ali, tipo, por que eu roubei um banco? Ah, tá, de novo, aqui eu tô focando aqui para a gente conseguir entender o exemplo, tá? Não vamos entrar aqui nas sutilezas de questões econômicas, sociais, de caráter, não estou entrando nada nesse mérito de como é que eu entendi nessa minha metáfora. Aí o cara pensa assim, pô, mas é porque eu entrei no mundo das drogas. Bom, e eu não tinha dinheiro para comprar a minha droga, e aí por isso que eu entrei no crime para sustentar a droga. Opa, então ela vai entrar para quê? Para ir expurgando a questão do vício, porque ele está preso, não tem acesso a drogas, vai ter que expurgar. Ah, não, porque eu era muito bagunceiro na questão sexual, e festa, e gastava com mulherada, e cachaça, tudo isso. Pô, então talvez pô, né, pô, não posso mais ficar assim na putaria com mulher. Então vou, pô, expurgar isso para Deus colocar no meu caminho uma mulher bacana e eu, entende, ficar nisso para não ficar nessas coisas de balada, de gandai, de tudo. Pô, também largar a bebida. E ela vai desvirtuando, purificando, né, esgotando essas energias do vício. Tá? Então foi assim que eu entendi. E aí, como ela vai trabalhar, você vê muito pertinho, porque se a gente for olhar nessa mesma metáfora, nesse exemplo aqui, como eu entendi, o trabalho de Yansan, você vê que as duas parecem trabalhando muito próximas, né? Apesar de não ser a mesma coisa. Uma coisa você está purificando esses vícios e outra coisa você está corrigindo a rota, né? Eles podem agir sim em, em, ao mesmo tempo, né? Mas eles não são a mesma coisa. Claro, tem como você corrigir a rota estando ainda viciado? Muito difícil, né? Porque por mais que você queira corrigir a rota, não, beleza, não vou mais assaltar um banco. Pô, mas eu ainda tô lá na droga. Então, em algum momento, você assim, não conseguiu financiar de novo a droga, poft, volta pro crime, né? Mas pode se fazer uma correção sem ter o vício. Como pode se livrar do vício e falar, não, agora não tem mais droga. Mas aí continua roubando por outro motivo, né? Então, resumindo, expurgou uma coisa, mas tem que expurgar outra de novo, né? Então, foi assim que eu interpretei, entendi, tá? Lembrando, não sei se esse é o melhor exemplo, tá? Mas é como eu trouxe para o meu entendimento, tá? Vamos continuar aqui no livro, ó. Nossa mãe Oroiná é fogo puro e suas irradiações cósmicas absorvem o ar, pois seu magnetismo é negativo e atrai este elemento, com o qual se energiza e se irradia até onde houver ar para lhe dar esta sustentação energética e elemental. Oroiná é orixá ígnea, de magnetismo negativo. Seu fogo é cósmico e consumidor, enquanto o de Xangô é universal e abrasador. O fogo de Xangô aquece os seres e torna-os calorosos, ajuizados e sensatos. O fogo de Oroiná consome as energias dos seres apaixonados, emocionados, fanatizados ou desequilibrados, reduzindo a chama interior de cada um, sua energia ígnea, a níveis baixíssimos, apatizando-os, paralisando-os e anulando seus vícios emocionais e desequilíbrios mentais, sufocando-os. Como Oroiná, fogo, é feminina, ela se polariza com Ogum, ar, que é masculino, e lhe dá a sustentação do elemento que precisa, mas de forma passiva e ordenada. Só assim suas irradiações acontecem de forma ordenada e alcançam apenas o objetivo que ela identificou. Bem, antes de seguir aqui, olha que interessante. A própria espiritualidade através de Rubens nos chama a atenção para este ponto. Ela é eólica, né? Desculpa, ela é fogo. Então, você vê, vai entrar nesse trabalho conjunto com o Xangô, vê, com essas características, né? Que vai dizer assim, Xangô vai lá, aqui, ó. Xangô lembra que é extremamente ordenador, né? Então vai tornar eles calorosos, ajuizados, sensatos, né? Enquanto ela vai consumindo isso, né?
e com Ogum, que a gente viu no vídeo anterior, né, ela vai dar sustentação para o elemento, né, de uma forma mais passiva e ordenada. Então você vê que interessante, ela nessa característica fogo, nessa característica de expurgar os vícios, tudo, dependendo com qual orixá ela vai trabalhar junto, você vai tendo uma característica diferente, né? Vamos adiante, ó. Observem que a lei, L maiúsculo, e justiça maiúsculo, porque a lei e justiça divina, né? Observem que a lei e a justiça são inseparáveis. E para comentarmos Oroiná, temos de envolver Ogum, Xangô e Yansan, que são os outros 3 orixás que também se polarizam e criam campos específicos de 2 das 7 linhas de Umbanda. Então a gente vai ver, finalizando o estudo aqui dos orixás, a gente vai ter um capítulo só sobre as 7 linhas de Umbanda, mas aqui Rubens e a espiritualidade já nos traz essa visão, assim, já dando um pequeno spoiler do que vem pela frente, que vai ser esse capítulo das 7 linhas de Umbanda. A gente já vê 2 aqui que estão ligadas à justiça. Entendam que se em uma linha ar e fogo se polarizam para aplicar a lei, que é Ogum e Oroiná, e em outra fogo e ar, que vai ser Xangô e Yansan, se polarizam para aplicar a justiça. É porque tanto o fogo e o ar, quanto a justiça e a lei, não são antagônicos, e sim complementares. O fogo, em verdade, não consome ou anula o ar, mas tão somente o energiza com seu calor. E o ar não apaga o fogo, mas apenas o expande ou o faz refluir. A justiça não anula a lei, mas sim dota de recursos legais, jurídicos, né, para que possa agir com mais desenvoltura. E a lei não anula a justiça, mas sim dota-a com recursos para que se possa impor onde injustiças estejam sendo cometidas. Fogo e ar, justiça e lei, eis aí 2 elementos que se complementam e 2 linhas de Umbanda que são indissociáveis. Olha que interessante. O próprio Rubens, a espiritualidade, nos dá esse desfecho da gente nos puxando bem aos nossos olhos para a gente perceber essa união desses 4 orixás, né? Ligados à justiça, ligados à lei maior, né? Então, vamos ver a questão das oferendas. Aqui já fica o aviso de todo vídeo. Nós vamos ter lá para frente, não sei qual parte, tá? Mas nós vamos ter lá para frente um vídeo específico estudando a questão das oferendas, tá? Não vou entrar no mérito nesse vídeo para explicar sobre isso, vamos deixar lá para frente, tá bom? Oferendas: 7 velas vermelhas, 7 velas douradas, 7 velas azuis, 7 velas amarelas e 13 velas brancas. Um copo com água, um copo com licor de menta, uma pemba vermelha e uma pemba branca. Aí, aqui na página do livro, vai ter um desenho da maneira como você deve montar essas velas e tal. Eu vou mostrar aqui, lembrando, estou gravando com o celular vai espelhar a tela, né? Então vocês vão ver invertido. Eu não vou entrar no mérito aqui desse ritual aqui mais para frente, tá? Se você quiser saber com mais detalhes, pegar o livro para fazer uma própria leitura, mas vou mostrar aqui só para ficar registrado e entender que como o livro mostrou dessa maneira, pelo menos fica registrado para você que não é acender 7 velas e 13 velas brancas e tudo de qualquer jeito. Tem uma lógica aqui, tá? Mas não vou entrar nesse mérito, tá bom? Mas vou deixar aqui registrado, ó. Vocês estão vendo aqui a ordenação do desenho, né? Então, ele vai mostrar aqui, essas aqui são 7 velas vermelhas. Aqui a pemba vermelha. Aqui, 7 velas vermelhas. Aqui é um copo com água. Aqui são as 7 velas douradas, né? Tem aqui o copo com licor de menta. 7 velas azuis, que são essas daqui. Tem a pemba branca e as velas brancas que estão aqui no meio. Tem? E aí depois vai ter todo um texto aqui avançando essa questão da oferenda, que eu não vou entrar no mérito aqui, tá bom? Vamos ver o próximo. Então agora a gente fechou
os orixás da justiça e da lei, né? Vamos ver agora Obaluayê. Olorum tudo cria e tudo gera. Na sua criação está sua estabilidade, e nos seres está sua mobilidade ou evolução incessante. Estabilidade e evolução, eis a sexta irradiação divina que está em tudo e todos, porque é uma qualidade do Divino Criador. Esta sua qualidade, sua estabilidade, proporciona o meio ideal para os seres viverem e, na sua mobilidade, gera os recursos para os seres evoluírem. Sem estabilidade, um ser não evolui, pois tem de tê-la em todos os aspectos da vida. Então Olorum gerou nesta sua qualidade uma divindade dual ou de dupla qualidade, tornando-a em si mesma esta qualidade estabilizadora e evolutiva. E surgiu Obaluayê, orixá bielemental por suas duas qualidades divinas que rege a evolução dos seres. Então olha que interessante. O primeiro orixá que a gente está vendo que tem duas características, né? Então ele vai ter essa qualidade dual, vai ser estabilidade e evolução. Mas essa sua dupla qualidade está na própria Gênese, pois sem estabilidade nada se sustenta, e sem transmutação tudo fica paralisado. Obaluayê é esta dupla qualidade, que tanto sustenta cada coisa no seu lugar, como conduz cada uma a ele. É interessante para refletir esse parágrafo, que é bem isso, né? Então, é uma coisa muito estável, de chegar ao ponto de parar, ela não evolui, né? Então, interessante ver que essa questão da estabilidade, que também é muito importante, porque às vezes a instabilidade, às vezes o caos ajuda, né, a evolução. A gente sabe que às vezes a pessoa está muito parada, aí vem esse agir de Deus, dependente de qual veículo que ele vai utilizar, para justamente fortalecer a pessoa a sair dessa zona de conforto, para justamente conseguir alcançar novos níveis evolutivos, né? Sair da estagnação. Mas a estabilidade também é muito importante, porque se ficar no caos o tempo inteiro, não vai. A gente viu, a gente estudou aqui na parte de geração do planeta, a gente viu que teve fases de bilhões de anos que precisou do caos e os elétrons e átomos maluco, tudo, para ir depois aquilo ir gerando tanta energia que aquilo começou a se adensar para ir conseguir se criar o mundo da matéria densa, que física, né? Então, significa que foi necessário esse grande caos, mas chega um ponto que ele tem que estabilizar. Como a gente sabe que a natureza busca o equilíbrio, né? Então, se eu aqui ligar um fogo, o que acontece? O fogo está aqui, o calor vem daqui para o lugar mais frio. Para quê? Para buscar equilibrar, né? Então, o calor vai para o lugar onde está com menos calor. Então, tem essa condução térmica. Então, o que? É o equilíbrio, né? Então, interessante ver que esse orixá, que nós já vamos estudar com mais detalhes, mas a gente já vê aqui que ele é bielemental. Então, você vê, talvez fosse só questão da estabilidade, pô, importante, importante. Pô, mas aí será que não travaria? Né? Então, um ser que. Aqui eu estou fazendo só suposições, tá, gente? Mas, imaginando assim, por que Deus criou esse orixá bielemental? Aí pensa, pô, se o ser talvez estivesse muito irradiado na frequência de Obaluayê, mas demais, assim, 99,9% naquela frequência. Será que ele não ia ficar estagnado demais? Então Deus, na sua sabedoria, eu fico imaginando aqui, né? Claro, na minha minúscula, micro, nanopartícula, meu quark, nem isso. Né? Mas de pensar assim, por que isso? Opa, porque aí ia ter estabilidade com a evolução. Para quê? Para não estagnar. Né? Olha como Deus é genial, né? Mas só aqui imaginando, né? Por que bielemental, né? Mas, de novo, eu estou só pensando isso, tá? Não necessariamente, de forma nenhuma, Rubens, nem a espiritualidade nos trouxe essa reflexão, tá, gente? Eu estou só falando. Vamos continuar o estudo aqui do livro, ó.
O Baluaê é passivo na sua qualidade estabilizadora e ativo na sua qualidade mobilizadora. O Baluaê é o orixá que atua na evolução e seu campo preferencial é aquele que sinaliza as passagens de um nível vibratório ou estágio da evolução para outro. Evoluir é crescer mentalmente, é passar de um estágio para o outro, é ascender numa linha de vida de forma contínua e estável. E tudo isso a qualidade dual de Deus proporciona aos processos genéticos e aos seres. Interessante, né? Aqui eu acho que não tem nem muita reflexão, faz total sentido, né? Vai ser passiva na qualidade estabilizadora e na qualidade evolutiva ele vai ter que ser ativo, porque claro, vai ter que gerar essa mobilidade, vai ter que, tá estável, beleza, mas vamos sair do lugar, vamos se mover, vamos trabalhar para evoluir. E é interessante aqui que a espiritualidade através de Rubens vem nos dizer, mas o que é evoluir? O que é crescer? Opa, crescer é o quê? Crescer mentalmente, né? Que é uma coisa que nós sabemos muito, que neste momento Deus nos pede, Jesus nos pede, que é o quê? Esse crescimento intelectual. Então eu vou ler 50 livros por ano, vou fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é isso? Não, não necessariamente. Porque você pode ter todo esse conhecimento intelectual, mas moralmente ser baixíssimo. Então, conhecimento intelectual, porque nós precisamos evoluir intelectualmente, mas junto com a moral, né? Então, olha o crescimento aí, né? De tornarmos pessoas melhores. Será que a gente vai finalizar a nossa encarnação evoluindo, sermos pessoas melhores do que a nossa versão de 10 anos atrás, de 20 anos atrás? É isso que Deus pede de nós, espera de nós, que nós evoluamos, né? Então, assim, o que é evoluir? É interessante que Rubens e a espiritualidade nos ensinam. Assim, bom, evoluir. Não, então eu comecei a minha vida morando numa casa de madeira de 30 metros quadrados, sem carro na garagem, terminei morando numa casa de alvenaria de 60 metros quadrados com carro zero na garagem. É isso evoluir? Materialmente, sim. Mas é isso que Deus está esperando de nós? Então significa que eu tenho que ser pobre? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas quando está se falando aqui de crescimento, não é isso daqui. Cris, mas eu posso ter então 10 carros e uma mansão? Pode, mas não é esse crescimento aqui. É o crescimento moral. E aí, você cresceu financeiramente? Maravilha, parabéns. Não há problema nenhum quanto a isso. Mas e a moral? E os valores? Né? Então é interessante, a gente já a espiritualidade já nos chama a atenção para esse ponto aqui, né? Vamos continuar. O Baluaê, por ter sido gerado nesta qualidade dual e por sê-la em si mesmo, também a gera de si, fazendo surgir a hierarquia dos tronos da evolução. Como gera de si, irradiando sua qualidade a tudo e a todos, despertando em cada um esta vontade irresistível de seguir adiante, de alcançar um nível de vida superior, de chegar mais perto de Deus. Sim, o Baluaê, na sua irradiação aceleradora da vida, né, de evolução, dos níveis e dos processos genéticos, desperta tudo isso nos seres. Então ele não é só o orixá da cura, mas também do bem-estar, da busca de dias melhores, de melhores condições de vida, etc. Bem, aqui ele não vai explicar, agora ele vai trazer esse ponto, né? Mas a gente vai ver mais para frente. Eu não vou parar aqui um pouco para refletir, porque a gente já vai ver na sequência essa questão do orixá da cura, tá? É só porque vai estranhar, o orixá da cura, mas o Cris não falou nada até agora sobre o orixá da cura, então a gente vai ver já na sequência, tá? Mas antes da gente seguir, olha que interessante. Então, dentro dessa questão de evolução, você vê, o próprio Rubens vai nos dizer, evolução de bem-estar, de tudo, né? Então, eu tinha comentado mais cedo, mas tinha esquecido. Está aqui na observação aqui do próprio autor nos explicando essa questão de evolução, que não é só a evolução material, mas não há problema nenhum com a evolução material, muito pelo contrário. Né? Se pessoas de bem, se pessoas trabalhando alinhadas ativamente para a política do Cristo, tivessem cada vez mais posições de poder, posições de destaque financeiros, a gente ia conseguir gerar um impacto no mundo muito maior. Né?
que às vezes tem muito idiota e gente contrária ao Cristo em posições de destaque, posição de poder, posição de grande dinheiro, né? Mas isso é discussão para o tema. Vamos focar aqui no nosso estudo de Obaluaê, né? Ó, na Umbanda, Obaluaê é evocado como Senhor das almas, dos meios aceleradores da evolução delas, e todos sentem uma calma e um bem-estar incrível quando um ser natural de Obaluaê baixa no médium e gira no templo, pois ele traz em si a estabilidade, a calmaria, mas também traz a vontade de avançar, de seguir adiante e de ir para mais perto dos tronos de Deus. É certo que, por ser uma divindade, nos auxilia em todos os sentidos. E se um povo da África o cultuou como o deus da varíola, é porque ele cura mesmo os enfermos. Ó, a gente já vai ver agora porque a questão do orixá da cura. Esta natureza medicinal de Obaluaê tem sido muito evocada na Umbanda e muitos têm sido curados após clamarem por sua intercessão em favor dos enfermos. Obaluaê é também um orixá curador, e a linha das almas ou corrente dos pretos velhos é regida por ele, o qual podemos vislumbrar quando conversamos com espíritos desta corrente. Estes nos transmitem paz, confiança e esperança. E quando os deixamos após consultá-los, temos a impressão de que tudo se transformou e nos sentimos bem. O Baluaê gera de si, e os pretos velhos são os espíritos que captam direto dele suas irradiações, tornando-se também irradiadores dessa qualidade divina que estabiliza e transmuta a vida de quem os consultar. A própria forma de os pretos velhos incorporarem já é um reflexo desta qualidade dual de Obaluaê, diante da qual todos se curvam, aquietam-se e evoluem calmamente. Olha que interessante. Então, a gente vê que dentro da Umbanda ele está sendo trabalhado por essas questões de cura. E aí, quando eu faço a leitura aqui de ver essa falange de pretos velhos que trabalham o Baloé, eu vejo já me traz muita essa informação, porque vendo vídeos, e aqui fica a referência, do excelente canal Espiritualidade com Pedro Augusto, do excelente canal Estudando a Espiritualidade com Celso Rei, quando tem um vídeo de canalização com Pai João de Aruanda, Pai João de Angola, qualquer preto velho, ele passa, você sente essa energia realmente de paz, de tranquilidade, apesar de ter vídeos de exortação dos pais velhos, mas você vê que tem essa coisa de consoladora, de ajudar, de ter essa energia de conforto, de bem. Então, é muito interessante já ver essa questão de como tá fazendo sentido, tá se amarrando os temas, né? Faz total sentido essa conexão, né? E aí eles vão ter, os pretos velhos, a gente sabe, né? Eles trabalham lindamente com curas e ajuda e amparo, né? Então, olha que interessante. Mas vamos adiante. Ó, o Baluiaí é um orixá terra-água. Terra por causa da estabilidade e água por causa da mobilidade. Ele é o senhor das passagens, aqui entre aspas, aqui no senhor das passagens, tá? De um plano para outro, de uma dimensão para outra. E mesmo do espírito para a carne e vice-versa. É um mistério Obaluaê que reduz o corpo plasmático do espírito até que fique do tamanho do corpo carnal alojado no útero materno. Nesta redução, o espírito assume todas as características e feições do seu novo corpo carnal já formado. Esperamos que os umbandistas deixem de temê-lo e passem a amá-lo e adorá-lo pelo que ele realmente é. Um trono divino que cuida da evolução dos seres, das criaturas e das espécies. E esqueçam as abstrações dos que se apegaram a alguns de seus aspectos negativos e os usam para assustar seus semelhantes. Então, olha que interessante. Por ele ter essa característica
de mobilidade, lembra? Ele é estabilidade e evolução vai gerar essa mobilidade. Ele vai ser o senhor das passagens. Então a gente viu lá algum senhor dos caminhos, aqui é o senhor das passagens. Então vai estar comandando essa questão de uma dimensão para outra e do plano físico para o plano espiritual. Então você vê que dentro, aqui eu estou entendendo que muito da questão da tua encarnação e desencarnação vai ter a ajuda de toda essa energia, todo esse magnetismo de Obalu aí para nós, né? Inclusive você vê de adensar o espírito para encarnar no corpo carnal, tu vê, tem a ajuda dele, né? Agora esse final aqui, o capítulo final, de novo, como vocês já sabem, né? Estou falando em vários vídeos, já aproveito aqui para já deixar registrado aqui esse disclaimer, que eu sou um universalista, tá? Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu sou um estudante da espiritualidade, estudo há muitos anos de espiritualidade, busco fazer, nesse estudo das obras aqui, um trabalho para Jesus, mas eu não sou um sacerdote da Umbanda, não tenho anos de Umbanda, décadas de Umbanda, tá? Não tenho a pretensão de que o estudo dessa obra seja um curso, um treinamento de Umbanda, nada disso. Eu não tenho preparo para isso, tá? Só sou um estudante de espiritualidade, estudando, me aprofundando nessa obra para saber mais sobre a Umbanda. Então, quando aqui a espiritualidade, através de Rubens, vem e nos fala assim, então deixe de ter medo, o Balu aí, pelas suas características, tudo, eu não entendi, né? Mas estou deixando aqui registrado, porque se você está estudando livros comigo, não, porque dizem que ele tem uma característica, sei lá, difícil e forte, né? Eu não sei, tá? Aí é uma questão de falta de conhecimento minha mesmo, tá? Mas é interessante pensar que se esse orixá está trabalhando com estabilidade, está trabalhando com evolução, tem essa componente de cura tão forte, criado por Deus, gerando em si mesmo essa qualidade, né? Não sei o que inventaram aí de lenda, de tudo para se ter mesmo, pelo contrário, né? Como Xangô, como o Xumaré, como o Yansan, né? São energias, seres que estão aqui, divindades que estão aqui para nos ajudar na nossa evolução, né? Então não entendo por que temer tal orixá, né? Fazendo um estudo aqui até o do orixá, eu talvez teria mais medo de Xangô, mais medo de Ogum, né? Pelas suas características de lei, de justiça, de força, né? Não um orixá de estabilidade, de cura, mas de novo, pode ser uma questão de falta de conhecimento minha, tá? Agora vamos para a questão das oferendas. Oferenda: velas brancas, vinho rosé licoroso, água potável, coco fatiado coberto com mel e pipocas, rosas, margaridas e crisântemos, tudo depositado no cruzeiro do cemitério, à beira-mar ou à beira de um lago. Já demos meia hora e nós temos 3 orixás ainda. 3 orixás, deixa eu olhar aqui no livro, aí depois a gente vai ter um mini subcapítulo falando sobre o magnetismo dos orixás, né? Então vamos deixar para outra parte, porque não vamos conseguir finalizar. Aqui, essa parte número 20, marcar aqui nas minhas observações para eu não me perder. Tá. É isso daí, gente. Vou para fazer os recadinhos de todos os vídeos, né? Então, gente, peço para você, por favor, se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário, qualquer coisa, deixa um comentário. Se você tiver no celular, aparecer a opção hypar, hypa o vídeo. Todas essas atitudes, todas essas ações que você faz, são de graça, são fáceis e rápidas. Mas quando você faz isso, o que acontece? O YouTube, o algoritmo do YouTube, entende que o canal é relevante, que o vídeo é relevante. E aí ele vai espalhar este canal, e vai espalhar o vídeo para mais pessoas. E aí, então você fazendo isso, você ajuda o crescimento do canal e você ajuda com que a mensagem se espalhe. Então eu peço para você, se você puder, se você quiser, faça alguma dessas ações, ou todas elas, né? Fica ao critério do teu coração. Isso tudo ajuda bastante o crescimento do canal e a mensagem se espalhar, tá bom? Fica o convite para você também. Aqui, um canal que a gente estuda a espiritualidade, um canal universalista. Então, vai ter
playlists no canal organizados certinho pelos autores. Então vai ter diversas obras aqui estudadas. Se Deus quiser, o tempo passando, vamos ter cada vez mais e mais obras de mais autores, né? Então, fica o convite. Se você quer ver outras obras, outros temas, né? Não em Umbanda, mas como Espiritismo, como Universalismo, obras do mundo pop com esse olhar espiritual, fica o convite, né? Estamos fazendo o Evangelho no Lar no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está estudando o Livro dos Médiuns, então fica o convite, vai no meu canal, vocês vão playlist, e aí olha ali se tem algum outro livro que você queira estudar junto comigo, tá bom? E aí lembrando que também eu facilito o teu estudo. Na descrição de todos os vídeos eu deixo os capítulos que a gente está estudando naquele vídeo. Ah, eu quero ver a parte 19. O que vai ter aqui? Tá, a gente vai estudar Oxum e Yansan. Então facilitando para vocês, tá? E também estou fazendo os aperitivos, que é justamente o resumo do resumo do resumo do que tem naquele vídeo para o que tem na parte 19? Pô, Yansan, mas o que será Yansan? Eu não lembro. Tá, então, ou por exemplo, a gente tem uma parte de Tiangô, lembro, sentido da justiça, mas o que é sentido da justiça? Aí vai ter o aperitivo ali para te ajudar e dar aquela curiosidade para quem estiver vendo pelo shorts e no vídeo, e para tu ver, tá, então vai ver sobre a questão de Tiangô e como funciona a justiça. Tá, beleza. Entendi. Tá. E aí a pessoa facilita para você encontrar o que você estiver estudando, tá bom? E o último recadinho é assistir o vídeo, eu fico muito feliz que você está aqui comigo. Mas assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá bom? Então, se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou deixando esse recado aqui, fica o meu convite para você. Vai lá, Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada, parte 1. No início do vídeo, ali nos primeiros 5 minutos do vídeo, eu explico com bastante detalhes por que eu estou dando esse aviso, tá bom? E a importância dele aqui. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.